Nesta aula eu vou te apresentar a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, que é a Lei nº 12.527, de 2011, com foco nos capítulos iniciais, e também 2 decretos muito cobrados que detalham como essa lei funciona na prática dentro do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 7.724, de 2012, e o Decreto nº 7.845, de 2012. A ideia aqui é você entender o espírito da norma e, ao mesmo tempo, memorizar os pontos operacionais que costumam aparecer em prova, especialmente no contexto de órgãos e empresas públicas como a Dataprev, em que transparência e segurança da informação precisam caminhar juntas. A LAI começa deixando claro o fundamento principal: a regra é a publicidade e a exceção é o sigilo. Isso significa que a administração pública deve facilitar o acesso às informações que produz e guarda, fortalecendo o controle social e a participação do cidadão. Esse dever não vale só para a administração direta, mas também alcança autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder público. Também alcança entidades privadas sem fins lucrativos quando recebem recursos públicos para realizar ações de interesse público naquilo que se relacionar a esses recursos. Para concurso, é essencial gravar essa abrangência, porque ela explica por que uma empresa pública de tecnologia e informações vinculada à Previdência também está submetida às regras de transparência. Ainda nas disposições gerais, a lei trabalha com conceitos que aparecem o tempo todo. Informação é qualquer dado, processado ou não, que pode ser usado para produção e transmissão de conhecimento em qualquer suporte ou formato. Documento é a unidade que registra uma informação. E a lei reforça que o Estado deve usar meios de comunicação viabilizados pela tecnologia, ou seja, a transparência tem muito a ver com portais, sistemas eletrônicos e gestão da informação. Ao mesmo tempo, já se percebe a conexão com segurança da informação. Disponibilizar com qualidade exige integridade, autenticidade e disponibilidade, sem descuidar de confidencialidade quando a lei permitir restrição. Quando a LAI entra na parte de acesso e divulgação, ela consolida 2 ideias que você precisa diferenciar. A primeira é a transparência ativa, que é a divulgação espontânea de informações de interesse coletivo ou geral, mesmo sem ninguém pedir. A segunda é a transparência passiva, que é o fornecimento de informação mediante solicitação de alguém. Na transparência ativa, a lei cobra que sites oficiais tragam informações institucionais, estrutura organizacional, competências, endereços, horários de atendimento, repasses e transferências de recursos, execução orçamentária e financeira, licitações, contratos, dados para acompanhamento de programas e ações e respostas para perguntas frequentes. Também há uma preocupação com linguagem clara, facilidade de navegação e acessibilidade, porque transparência de verdade não é só publicar, é permitir que a pessoa encontre e compreenda. Na parte do procedimento de acesso, a LAI é bem direta. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de acesso, e esse pedido não pode exigir justificativa. A administração pode pedir identificação e um meio para contato, mas o foco é viabilizar o atendimento. Se a informação estiver disponível de forma imediata, o ideal é fornecer logo. Se não for possível, existe prazo para resposta, com possibilidade de prorrogação justificada, e a decisão deve ser comunicada ao solicitante. Se a informação existir e for negada, a negativa precisa ser fundamentada, indicando o motivo, a autoridade responsável e como recorrer. Se a informação não estiver sob guarda do órgão, deve-se orientar o cidadão e, quando possível, indicar quem pode ter a informação. Um ponto muito importante para a prova é que a lei prevê o fornecimento parcial quando apenas parte do conteúdo for sigiloso. Nesse caso, a administração deve dar acesso ao restante, ocultando ou tarjando o trecho protegido. Essa ideia é central para compatibilizar acesso à informação com proteção de dados e com segurança. Em vez de negar tudo, entrega-se o que é público e preserva-se o que é legalmente protegido. Na sequência, a LAI trata das. Já as informações classificadas são aquelas cuja divulgação pode colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado. A lei estabelece graus de sigilo, com prazos máximos de restrição e determina que a classificação deve ser formal, motivada e feita por autoridade competente. Também existe a possibilidade de reavaliação e desclassificação,
porque o sigilo não pode ser usado como regra geral ou como proteção contra fiscalização. Um detalhe que aparece bastante é que o sigilo deve ser o mínimo necessário, pelo menor tempo possível e sempre com registro e controle. Depois disso, a lei trata de responsabilidades. Em termos de prova, pense em condutas como recusar, retardar, omitir deliberadamente, fornecer informação incorreta, usar indevidamente a classificação ou destruir e ocultar documentos para impedir acesso. Essas condutas podem gerar responsabilização administrativa e outras consequências cabíveis. A mensagem é clara: transparência é dever funcional e violar esse dever pode ser infração grave. Agora eu quero conectar a lei com o Decreto número 7.724, de 2012, que é o regulamento da LAI no âmbito do Poder Executivo Federal. Ele detalha como os órgãos e entidades devem operacionalizar o acesso. Um tema-chave é a criação e funcionamento do Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, que atende pedidos, orienta o público e informa sobre tramitação. Na prática federal, isso se apoia fortemente em sistema eletrônico, o que é muito relevante para uma empresa como a Dataprev, porque envolve fluxo, rastreabilidade, prazos, gestão documental e controles. Esse decreto também organiza as etapas de resposta e de recurso. Quando o pedido é negado, ou quando há insatisfação, o solicitante pode recorrer em instâncias sucessivas, com prazos e autoridades definidas. No Executivo Federal, há papel de destaque do órgão central de controle e promoção da transparência, e existe uma instância colegiada para reavaliação de negativas em determinados casos. Em prova, o que importa é entender que o decreto garante um caminho de revisão, reforçando que o acesso é a regra e que a negativa precisa ser exceção devidamente explicada e revisável. Por fim, o Decreto número 7.845, de 2012, entra mais diretamente na lógica de segurança da informação ao tratar da salvaguarda de informações classificadas. Ele detalha cuidados que vão além da decisão de classificar. Envolve marcação adequada, controle de acesso, guarda, tramitação, reprodução, armazenamento, transmissão e destruição de documentos sigilosos, sempre com procedimentos formais. Aqui aparece a ideia de que não basta dizer que algo é sigiloso, é preciso proteger de forma consistente ao longo de todo o ciclo de vida da informação, reduzindo o risco de vazamento, acesso indevido e exposição. Em resumo, para sua prova, guarde esta lógica. A LAI estabelece o direito de acesso, os deveres de transparência ativa e passiva, o procedimento para solicitar e recorrer, as hipóteses de restrição e as responsabilidades por descumprimento. O decreto que regulamenta a lei no Executivo mostra como isso funciona no dia a dia, com SIC, sistema eletrônico e instâncias recursais. E o decreto de salvaguarda mostra como tratar, com segurança, aquilo que pode ser legalmente classificado. Esse equilíbrio entre transparência e proteção é um eixo central quando a gente fala de segurança da informação e proteção de dados dentro do setor público.